Então vamos lá, livro Mediunidade, o médium e a prece. Lá em Marcos, no capítulo 13, versículo 18, está assim: orai para que isso não suceda no inverno. Vamos agora à dissertação do Milanês. A soberania da prece dificilmente será igualada, pois é por ela, através dela, que a luz espiritual beija os corações que alimentam a fé. Qualquer intercâmbio espiritual deve se assentar em primeiro lugar no ambiente da oração. A prece é a primeira regra do ABC do Evangelho. Quem não sabe orar com humildade e amor, como aprender a ciência de viver nos preceitos de Jesus Cristo? A súplica é um arroio, sem o qual a mediunidade cristã não pode subsistir. É a chuva divina na divina missão de fecundar o solo dos sentimentos para que o coração se torne o reino do Cristo. É um bom costume de muitas religiões anteceder todas as reuniões de qualquer caráter, processadas nas comunidades e fora delas, com a oração. Parece-nos uma feliz herança do cristianismo nascente. Parece-nos uma feliz herança do cristianismo nascente. A progressão de fluidos que se faz quando estamos orando e entramos em perfeita conexão com elementos espirituais. Desta unidade aparece um sol afastando, se for o caso, todas as sombras que a ignorância conduzir, em forma de discussão, maldade, vingança, maledicência, ciúme, ódio, etc. Parecer, mas esquecer a oração é maldade. Esquecer a oração é ficar sujeito ao longo inverno das tentações e ser exposto à mercê de frequentes lutas com as trevas, sem meios para vencê-las. Depois da concentração com o mundo invisível, passamos a outra dimensão da prece. O bem, em toda a sua dinâmica, não deixa de ser um constante pedido de amor para quem o pratica e para a humanidade. O cometimento em todos os nossos atos é uma valorosa súplica que nos deixa um entendimento profundo dos direitos alheios, trabalhando para o bem-estar nosso e dos outros. O esforço permanente em perdoar as possíveis ofensas de alguém para conosco é uma valiosa prece que podemos transformar inimigos em companheiros de trabalho no ideal da benevolência. O dom da alegria, exercitado sem mesquinhos interesses nos corações entravados pela melancolia e envolvidos pela tristeza, é uma das faixas da súplica que faz acordar as almas para a vida, é viver para a esperança, é o remédio salutar para todas as enfermidades. A caridade, para quem a faz, é passe espiritual, acionado pelo coração, que enriquece os talentos e transforma os impulsos animais que se irradiam pela ignorância em amor que beneficia a todos. É a prece altamente dignificada pela presença do Cristo em nós. Médium está sempre deparando
como espíritos endurecidos, cachorros latinos, que já granjearam certa inteligência, e para um diálogo com determinadas entidades, consciente ou inconscientemente, muitas experiências nos convidam para que nos preparemos com todas as nossas armas. A defesa cristã é norma de todos os trabalhadores de Jesus. O respeito deles para conosco depende da vida que levamos, do quilate de amor que esteja em nossos corações. Isso é para não acontecer o que ocorreu à época de Cristo com alguns que ainda não estavam preparados para as devidas doutrinações. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Atos 19, versículo 15. É nestas horas que devemos ser dignos dos discípulos, ser conhecidos como continuadores da moral evangélica, ser tocados pela luz, para que isso não aconteça no inverno de nossas invigilâncias. Aí ele repete: orai para que isso não suceda no inverno. Que assim seja. E assim vão pedir o Erlei para fazer a prece. Muito bem. Na prece, praticamente, é a sequência dessa leitura que irradia em nosso espírito uma força, uma voluntariedade cristã a serviço de nós mesmos, a serviço de cada um, e assim sendo, todos nós em união vamos buscar aquilo que se diz, muitos correm atrás, a paz. E a paz ela vem através da oração, através da moral cristã, para que todos nós possamos estar irradiando as coisas boas, as coisas nobres, espiritualmente falando. Sendo assim, cada um buscando em si essa melhora através da oração, através da irradiação, com certeza haverá um eco do outro lado, do lado positivo, do lado da porta estreita, que escama, ajuda a escamar tudo aquilo que nós queremos para melhor. É sofrido? Não, não é bem sofrido, é diferente, porque tudo quanto nós buscamos, nós temos o direito, porque somos filhos de uma pureza. E essa pureza irradia em nossas mentes, irradia em nosso espírito, irradia no próximo, irradia no mar, irradia na natureza total. Então basta que acionemos o botão. E qual é o botão? O botão é acionar a consciência. E essa consciência ela passa a ser robusta quando buscamos com fé, com moral e com, acima de tudo, com justiça. Então assim nós agradecemos ao grande Geraldo de Aquino, que faz parte da nossa alimentação espiritual, faz parte do segmento dessa casa, e assim podendo doar muitas coletâneas e colher muitos frutos. Assim nós estamos dando por iniciado, digo, mas sem esquecer que cada um de nós temos o propósito de mentalizar a modificação da água. A água comum que passa a ser a água fluídica, encarnada e desencarnada, que faz parte dessa organização dessa casa. Agradecemos assim e damos por iniciado, tanto agora quanto no segundo tempo, que é justamente um momento feliz da mediunidade, onde nós vamos nos igualar, vamos equipar, vamos trabalhar para que venha até nós as instruções, o bom conhecimento da doutrina cristã.
assim sendo, com alegria, com tranquilidade, um momento fraterno que ele vai elastificar. Agradecendo e passo, então, a palavra ao irmão Paulo, para o irmão Carlos. Obrigado. Vamos dar continuidade aqui. Deixa eu ver qual é a parte do isso aí deve ser um bicho híbrido, né? Metade cachorro, meio porco, que o latido está esquisito, não é? Ele está quietinho. A loucura de mexer, viu? Pô, saiu o problema aqui, está sem uma vez Não dá uma praia, bacana. o meu estava luz aí, só não levou para casa. Eu levou ali, esquece. Vai estar na casa dela. Médios de efeito físico. Processo da mediunidade é esse aqui. É a pergunta 160. Médios de efeito físico e médios facultativos. Médios de efeito físico. Médios de efeitos físicos. Então é isso aqui. Esse aqui está certo, é a mesma coisa. Então vamos lá, pergunta 160, eu vou botar aqui. Marca a página da vida aqui. 160. Está na página 145. 158. Então vamos agora para o capítulo 14 dos médiuns. E a pergunta 160. Médios de efeitos físicos. Os médios de efeitos físicos são mais especialmente aptos a produzir fenômenos materiais, tais como os movimentos dos corpos inertes, os ruídos, etc. Pode-se dividi-los em médios facultativos e médios involuntários? Vê segunda parte do capítulo 2, capítulo 2 e 4. Aí continua aqui na resposta. Os médios facultativos são aqueles que têm consciência do seu poder e que produzem fenômenos espirituais por ato de sua vontade. Esta faculdade, se bem que inerente à espécie humana, como já dissemos, está longe de existir entre todos no mesmo grau. Mas se há poucas pessoas nas quais sejam absolutamente nulas, as que são aptas a produzirem os grandes efeitos, tais como a suspensão de corpos pesados no espaço, a translação aérea e, sobretudo, as aparições, são mais raras ainda. Os mais simples efeitos são os da rotação de um objeto, das pancadas pelo levantamento desse objeto ou na sua própria substância, sem ligar uma importância capital a esse fenômeno. Nos empenhamos em não negligenciá-los. Podem dar lugar a observações interessantes e ajudar a convicção, mas há
a se anotar que a faculdade de produzir efeitos materiais existe raramente naqueles que têm meios mais perfeitos de comunicação, como a escrita ou a palavra. Geralmente, a faculdade diminui num sentido, à medida que se desenvolve em outro. Vamos ver agora o Miramês vai dar uma ampliada aí nesses médios efeitos físicos. Então, capítulo 53, livro dos médios, segunda parte, capítulo 14, pergunta 160, médios de efeitos físicos. Aí vamos ver agora a posição do Miramês. Já falamos muito dessa espécie de médios, em vista do valor da mesma, dentre as mediunidades em exercício, o ectoplasma fornecido pelo médium, combinando-se com os fluidos formados pelos espíritos, toma a forma que este dita pela mente, ou em muitos casos, pela mente do médium. O caráter de honestidade depende muito do ambiente e das condições morais do sensitivo que se entregou ao trabalho de materialização. É interessante que isso deixa muito assim, ainda mais a gente conversando sobre frequência, né? Isso deixa muita gente meio sem noção ou sem aporte ali para compreender de uma forma: o mundo é holográfico ou o mundo é real? E a gente fica sempre acreditando e duvidando ao mesmo tempo, né? Tudo é real ou tudo é uma ilusão, é tudo uma irrealidade projetada por nós ou pela consciência suprema? E os ascensionários falam que o mundo é real, mas também o mundo é holográfico. Uma coisa não tira a importância da outra, mas o mundo é real. Aí ele fala: muita gente, ainda mais a turminha que quer dominar as massas, criou uma barreira muito grande para que a mensagem de que a energia é que inicia tudo, que tudo é energia, isso foi um combate muito grande para disseminar esse conceito, que hoje eles não tiveram como segurar isso, porque a ciência já está provando isso. Nada é 100% sólido. E por nada ser 100% sólido, tudo ser uma materialização de uma energia, a gente diz que o mundo é holográfico. Mas o mundo é real nessa criação dessa energia. E a gente tem que ter uma importância muito grande na nossa crença, na nossa forma de concepção de construção, porque a minha moralidade, a minha consciência moralizada, entendida e compreendida nesses dois mundos que agora está se transformando em só, é o uni e o verso, tornando tudo essa coisa que a gente chama de universo. Então, a gente agora tem que começar a entender como é que a coisa começa do espiritual ou do frequencial e termina no físico, ou passa pelo físico para depois voltar e ficar nesse movimento cíclico, né? Então, mas é real o que a gente constrói, mas tudo começou com a energia e com o meu querer, o meu aceite. Então, como foi dito na reunião passada, a gente tem que ter muita preocupação com o meu proceder, o meu ser, com as minhas atitudes,
perder esse tempinho em meditação, em que isso tudo, o nome disso tudo é resumido em autoconhecimento. O autoconhecimento é tudo, é você conhecer a si inserido no mundo eletromagnético, no mundo energético e no mundo que materializa. E que você é o criador das suas materializações, do seu mundo. Mas você tem que compreender como é que isso se processa para, de forma educada, saber materializar um mundo confortável para você. O confortável não é ter dinheiro, é ficar na rede balançando, é gostar de trabalhar, gostar de produzir, gostar de fazer, gostar de ter tudo de forma confortável. Não é que o pensamento vagabundo é confortável. Não, de repente ele está viciado numa forma relaxada demais, mas ele vê aquilo como confortável e a gente vê aquilo como ocioso, né? Ficar o tempo todo ali não fazendo nada. Então a gente tem que entender cada situação e trabalhar aquilo, peneirar aquilo de uma forma a não ficar nada ali impuro, nada ali não consciente, para a gente compreender essa forma de o que é a prece. A prece é ficar pedindo, a prece é a gratidão, a prece é tudo. Você vai fazer a prece para Deus, você está fazendo para você. Se você fizer para terceiros, você tem que entender que você é o primeiro passo para alguém poder te ajudar. Não adianta você querer que o outro te ajude se você não faz o que você tem que fazer. Então tudo começa com você. Então esse conhecimento desse mundo holográfico e real, para a gente poder trilhar ele e sair dessa ciranda das reencarnações, por que a gente entra nessa ciranda? Reencarna, faz as besteiras, volta para trabalhar aquilo ali em cima da carga energética negativa que a gente acumulou dentro da gente. Eu tenho que voltar para entrar num filtro que geralmente é dor, sofrimento, aprendizado, porque a gente não soube trabalhar no amor, tem que ser na dor. Não vai na hora, não adianta, eu não entendo isso, eu não quero saber daquilo. Tem que levar na cabeça. Né? Então a gente tem que entender essa necessidade do autoconhecimento para a gente saber o poder da prece, da materialização, de tudo que está inserido no mundo onde você é o grande criador do teu mundo. Quando escrevemos as lembranças do Evangelho, nos clareia a consciência em alguns capítulos. Não estou vendo aqui a parte de lá. Ou não? Será que a página virou aqui? Méritos de efeitos físicos. Não, essa não era tudo que virar para cá. Eu acho que é. Será? É isso que eu não li aqui. Então eu parei, eu acho que eu parei aqui, ó. As reuniões serão sempre as reuniões sérias sempre ocorrem sob a direção dos espíritos elevados. Eu li isso. Não. Será que eu pulei? Ou eu nem comecei a ler, fechei o livro dos médicos? Não, já falamos muito dessa espécie de mediunidade. Não é essa que vai ler hoje, vai lá. Você começou na outra. Vai. Foi sim, foi. Não, mas outra é bem grande. Mas esse iniciozinho eu li. Já falamos muito dessa espécie de mediunidade, em vista do valor da mesma, dentre as mediunidades em exercício. O ectoplasma fornecido pelo médium, combinando-se com os fluidos fornecidos pelo espírito, toma a forma que este dita pela mente ou, em muitos casos, pela mente do médium. Não sei.
O caráter de honestidade depende muito do ambiente e das condições morais do sensitivo que se entregou ao trabalho de materialização. O bom é que tanto o espírito como o médium se entreguem aos benfeitores espirituais de maneira que eles dirijam os trabalhos sem intervenções mentais dos dois. Vou repetir que é bom. O bom é que tanto o espírito como o médium se entregue aos benfeitores espirituais. Então, os espíritos de baixa moral e o médium se entregue aos benfeitores. É isso aqui que ele deixou aqui. De maneira que eles dirijam os trabalhos sem intervenção mental dos dois, do médium e do espírito. Então, quer dizer, a reunião está rolando, tanto o comunicante como o que está recebendo não procurem trabalhar o lado mental para que os benfeitores espirituais, de maneira que eles dirijam os trabalhos sem intervenção mental dos dois. Então a gente vai ser manipulado? Não, acho que não, porque é uma coisa mais sutil, mais fina, entendeu? Para de repente não ter nenhuma interferência, especialmente na questão do ectoplasma, né? Falando de materializações, as reuniões sérias sempre correm sob a direção dos espíritos elevados, sob a vaidade. Elevados. Quando a vaidade e o orgulho dominam a mente, tanto de um como do outro, os resultados são negativos e a esperança passa a descrescer. Porque o espírito comunicante deve ficar numa aflição, entendeu? De ter essa possibilidade, já que não é um espírito de ordem elevada, de poder se mostrar utilizando a matéria. E tem muita vaidade nessa questão do médico, isso aí sempre tem, entendeu? Até inconsciente, mas vocês sabem do trabalho que a gente tinha aqui em Niterói, no Peixotinho, era um trabalho reconhecido no mundo, né? Mas de repente houve um pouco disso aí, né? Você observa o Divaldo, na fala dele, no jeitão dele, né? Um tanto quanto que vai. O próprio Chico, a questão do cabelo, né? Você vê que ainda é uma questão de inferioridade que a gente carrega com a gente. Isso aí interfere, sim. Eu estava lendo o seguinte, em relação a essa questão. Eu tenho falado com o Carlos, em relação ele falou para mim assim, a ciência aqui é uma coisa, lá é outra. Eu entendo bem isso aí, mas o que eu quero dizer é o seguinte, lá a gente ainda é matéria, só que é uma matéria muito mais sutil, se apresenta de uma forma muito mais fina. Por quê? Porque aqui é próton, elétron e núcleo. Está ali a molécula, está ali a célula, está ali o átomo, e a gente, até aí a gente vai entendendo, foi o que a gente conseguiu. E agora não, com essa questão da energia, isso aí, cara, está muito além do que a gente possa imaginar. O salto que está se dando agora na computação, em tudo, em todas as áreas da ciência, está sendo uma coisa assim, sabe, a ver com os olhos. A gente está mudando o modo da gente ser. A gente está prolongando a nossa existência como encarnado, como reencarnado. Isso aí está aí nos anais da codificação. A gente consulta o livro, é o que eles falaram, né? Você vai ter uma qualidade melhor de vida no mundo físico, essas coisas todas. Mas aonde que eu estou querendo chegar? Essa semana é uma coisa que eu fiquei assim, abismado. A luz, quando ela sai, por exemplo, sai lá um raio de luz lá do Sol, ele vai atravessar o vácuo. Quando ele está atravessando aquele vazio do universo, do espaço, ele é energia. Quando ele entra na atmosfera da Terra, ele é uma partícula, ele já tem as características da matéria. Então, o que está ocorrendo? A ciência está descobrindo um meio de criar, Carlos, uma condição tal que você tem mais um estado físico nisso tudo aí, que de repente, para mim, é o que rege o mundo espiritual. O espiritual, né? Por exemplo, você está lá em nosso lar, você vai ter um perispírito. Esse perispírito é tanto matéria quanto essa nossa aqui. Eles estão pegando um próton, desse próton, eles estão partindo, está saindo, não me fugiu o nome agora, eu tive que ter anotado, não anotei, uma dessas subpartículas, que ela quando entra em contato com a luz, o físico, o sólido e o líquido, eles criam um outro estado da matéria, entendeu? Ele nem é sólido nem é líquido, está no meio termo.
Como também tem o estado pastoso, né? Mas isso é bem mais visível, está muito mais fácil de se entender. Porém, para ter esse estado aí entre o sólido e o líquido, tem que ter essa quebra do próton. Aí dali sai uma subpartícula que em contato com a luz gera essa condição. Para quê? Para nada, né? Para o acaso. E isso vai ter uma utilidade, segundo os cientistas, aí, imensa, uma transformação imensa em tudo. Inclusive, então, a questão da inteligência artificial nessa brincadeira aí. Que é uma coisa recente. Entendeu? Eles estão fazendo na Argentina uma população, um raio-x do teu olho, né? Que é por ali que vai ter essa condição. O pessoal está delirando isso aí, de você ter um contato sem a palavra, você lê o pensamento do outro, entendeu? Como vai ser usado isso aí? Eu sou presidente que é para o mal, mas eu acredito que possa ser também para o bem, entendeu? A gente não pode nunca afirmar, né, peremptoriamente. Pô, desculpa, eu fico meio empolgado nessa hora. As pessoas... Não, mas Deus sabe por quê? Na leitura, principalmente naquele universo de Zetano, eles falam sobre isso aí através da corrente eletromagnética. Então, quer dizer, isso já tem um bom tempo aqui na Terra, uma faixa de 30 para 40 anos. Então, vem o produto dessa evolução. De alguma maneira ela tem que aparecer. E quando aparecer, para aqueles que estão assegurando, estão estudando, estão na atmosfera básica da ciência, claro que não vai ser surpresa. Agora, ainda não está da maneira, né, que pronto, não está pronto, nós estamos seguindo. Né? Houve uma época em que floresceram as reuniões de materializações, bem como médium de porte, mas o abuso e a falta de educação de medianeiros fê-los desaparecer por uns tempos. Peraí, cara, você falou a educação? A falta de educação de medianeiros fê-los desaparecer por uns tempos. É um ambiente que precisa muito de honestidade, de desprendimento, de amor e caridade. O embuste estava proliferando quase a comprometer a doutrina, pois os detratores já estavam com os olhos em cima dos mentirosos, mas para espizinhar o espiritismo. O médium de efeito físico não pode usar a sua faculdade para receber favores em troca de posição social, à procura de fama, e muito menos para vendê-la como mercadoria. Ele deve ser exercitada por amor, com objetivos sérios na inspiração da caridade. Poucos médios de efeitos físicos se livraram da influência das trevas, passando muitos a comerciar com as forças divinas o que receberam de graça. Eu já tinha um programa de morar aqui, né? Ele manteve a linha dele até o último ano. O melhor é que esse tipo de médium tenha alguém que o dirija, um companheiro que conheça bem a doutrina espírita e a quem o sensitivo obedeça para não cair em tentação. Todos devem saber que a missão do Espiritismo é educar os homens nas linhas do Evangelho de Jesus e instruí-los na sabedoria divina. Campo grandioso de trabalho. O esforço próprio não deve faltar no candidato. Aquele que queira se exaltar com seus dons é preferível que não os exercite. A existência do Espiritismo se fundamenta na mediunidade. Entretanto, ele tem a primazia de educá-la para que mostre ao mundo o Cristo na sua feição divina, sem os atropelos das paixões humanas, revivendo os ensinamentos do Evangelho na sua mais pura clareza. O médium já nasce com o corpo físico predisposto para a comunicação com os espíritos, e não existe dois médiuns iguais. Há uma escala enorme, uns com mais, outros com menos facilidade
facilidade na recepção de mensagens do além. O exercício da mediunidade pode fazê-la crescer ou entorpecer. É neste sentido que o Espiritismo se faz presente na indicação dos caminhos mais acertados em proveito de todas as mediunidades, levantando o homem na condição de filho do amor, para não aceitarem a influência das trevas. Cumpre-nos trabalhar em todas as direções da vida humana, fazendo com que o Evangelho seja lembrado e vivido. Estribando-nos na filosofia, podemos dizer que o mundo se encontra repleto de efeitos físicos, nos mostrando a existência de Deus, mas nos fala por intermédio de Jesus, ressoando nas nossas consciências, dizendo: basta às paixões, às guerras, às injúrias, ao orgulho e ao egoísmo, que nos iluminemos pelo amor, viajando no carro da fraternidade. E ele coloca aqui uma passagem de Apocalipse 2:3: e tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. E ele finaliza assim: os médiuns sérios deverão suportar todas as injúrias que por acaso apareçam no seu caminho e avançar perseverante no bem que nunca morre, tendo Jesus como bandeira de luz, de modo a não ficarem nas trevas. Que assim seja. Assim seja. Passa esse caderno na caneta, por favor? Um caderno eu gosto, caderno aí. Esqueci de pegar. Agora vamos ver. Vamos então agora, todos nós, encarnados e desencarnados, tentar fazer um feixe de pensamentos amorosos, agradáveis, felizes, e tentar abrir um colóquio com o Mestre. Mestre Jesus, agradecemos por estarmos aqui nessa noite, dando prioridade a esse estudo, a esse canal de informação, de boa nova, de autoconhecimento. Que a paz possa ser a resultante na consciência de todos aqui, encarnados e desencarnados. A paz resultante desse autoconhecimento, dessa autoiluminação. E assim só temos a agradecer ao Pai, consciência suprema de todo o universo, rogando muitas graças a Deus. Em nome do Mestre Jesus está aberta essa fraternidade entre nós. Que assim seja. E assim seja.
associação simpática e de interesse, né? Através do conhecimento que nos liberta, que expande consciência. E voltando ao peditório, que a paz seja resultante de tudo isso. E assim, pedimos autorização para o pianíssimo dando graças a Deus. Em nome do Mestre Jesus, está encerrada essa reunião entre irmãos afins. Nós estamos sendo observados, como sendo conduzidos, vamos colocar assim, a tratar por uma equipe de espíritos muito especiais. Estão assim, com um cuidado muito grande, né? No trabalho todo. Está percebendo pela orientação, né, que é dada para os trabalhos. Né? Livros escolhidos, temas debatidos, assuntos que a gente tem aprendido, né? Muita coisa nova chegou para a gente. E tem um recadinho aqui muito especial que não precisa não deixou aqui para mim. Pode? Filhos queridos do meu coração, de onde venho para estar aqui com vocês, a humanidade que vai estar já entrou no estágio evolutivo tal que a dor já não é tão doída complicada. Pois recursos obtidos com a evolução intelectual permitiu muitas descobertas, inovações, conquistas que proporcionam soluções para muitos problemas. O sofrimento também já não é tão sofrido quanto por aqui. Ele hoje vem por dividir com os meus, mas eu não sei a palavra, depois eu vou tentar, em demonstrações, por dividir com meus irmãos deve ser em demonstrações de solidariedade, suas angústias, suas preocupações. Por exemplo, que ele sofre por ver o sofrimento do próximo, não mais em si mesmo. Mas tal conquista da nossa parte não aconteceu de forma gratuita. Ela foi gerada nas provas e expiações, na vivência de todos os dias, nas reencarnações na Terra quanto em outros órgãos. E se hoje aqui estamos e somos muitos, é por desejarmos a atenção de vocês para tudo quanto vem ocorrendo nesse planeta, na intelectualidade, na filosofia, na religião, nas artes, na ciência. Eu não sei, deve ser, nesse momento está ocorrendo está ocorrendo no nosso mundo terra o verdadeiro encontro do homem com o Cristo no íntimo de cada um dos irmãos. Já sabeis que o mundo plástico foi a melhor forma que o Criador encontrou de nos favorecer a todos nessa ascensão à felicidade verdadeira. Regozijai-vos vós que já ouviste e entendeste a mensagem espírita e de todas as filosofias mais adiantadas no conhecimento e na sabedoria. E entendemos e estendemos mão fraterna a todos vós, convidamos ao novo mundo da regeneração, para o qual só depende de vocês pela prática do bem e a vivência com amor das lutas.
tentar passar junto depois. Vinde como os bons samaritanos, a alegria de viver e a certeza de que a paz já está reinando no íntimo de cada qual. Sede muito, muito felizes, maneiro. Aí que termina assim, atitude. Cuidai da vossa casa de estudo, livrai-a dos maus pensamentos, das atitudes orgulhosas e vaidosas, olhai com carinho, fala com serenidade, mas também com ternura, estendei a mão propondo a paz, abraçai aos mais fracos, ouvi sempre os mais sábios, e fazei o certo, o devido sempre. E de hoje? 22. Eu não sei se a gente não consegue passar de acordo com o seu, né? Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam, doando-lhes auxílio. Se a aprovação chegou, acata-lhes os ensinos. Ser fiel a ti mesmo, serve, segue e não temas, nada exijas, trabalha, não condenes, constrói. Se te aceitas como és, Deus te fará feliz. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam, doando-lhes auxílio. Se a aprovação chegou, acata-lhes os ensinos. Ser fiel a ti mesmo, serve, segue e não temas, nada exijas, trabalha, não condenes, constrói. Se te aceitas como és, Deus te fará feliz, muito feliz. Deus te fará feliz, muito feliz. Dependerá somente de ti, amar e servir, cantar e sorrir. Então aceita tua vida, segue em paz teu caminho. Agora será contigo buscar a alegria e andar sorrindo. Aceita